Olá! Vamos para o nosso vídeo falando ainda sobre obediência. Hoje quero trazer uma palavra que está lá em 2 Reis. Vou compartilhar a tela para a gente estar lendo junto. 2 Reis 5, 5, que vai de 10 ao 14. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpã, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais disseste ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Bom, aqui é uma passagem que fala, né, que era um oficial que tinha, né, vários prisões, não sei o que, era muito conhecido e que ele estava leproso. E naquela época, a pessoa leprosa era bem complicado, né, porque não poderia ficar entre as pessoas, era considerado mesmo uma pessoa impura. E ele foi, no caso, a ter para poder descobrir, né, foi a procura de Eliseu para poder ter a cura, então, no caso dessa lepra dele, para poder ele ficar curado. E, na verdade, ele não conseguiu falar com o profeta, né? O profeta mandou um recado através de um mensageiro, né? E que ele deveria mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes e ia ficar purificado. E ele saiu dali indignado porque ele achou que ele estaria junto, né, ao Eliseu, que Eliseu ia fazer uma oração e que ele ficaria purificado. E não teve com Eliseu. Eliseu, né, não fez a oração que ele tanto esperava, vamos colocar assim, para fazer, e Eliseu ainda manda ele mergulhar no Rio Jordão, que era um rio muito sujo, por isso que ele menciona 2 rios, né, que era da cidade dele, que poderia ele, então, se banhar, né, 7 vezes, mergulhar nos rios que eram lá da cidade dele, que eram rios muito melhores do que o Rio Jordão. E aqui a gente tem alguns pontos, né, que a gente pode pegar, né, e jogar para o nosso dia a dia e nos trazer, né, uma consciência melhor. O ponto é, a gente pede a Deus, né, uma ajuda e muitas vezes a gente já tem aquilo tudo formadinho, né? Ah, Senhor, me ajude em tal coisa. E nisso a gente já quer que Deus ajude nessa tal coisa da forma X, Y, igual foi o caso, né, que ele achava que Eliseu queria colocar a mão, que iria invocar o Deus e que ele ficaria curado. O porquê, né, que nós, seres humanos, muitas vezes temos essa consciência que terá que ser, que vai ser da maneira que a gente está achando que é. E, na verdade, né, a maioria das vezes não é dessa maneira que a gente muitas vezes acha que a solução, né, vai ser daquela forma. O outro ponto aqui é que ele, no caso, muitas vezes a gente está numa situação, numa posição que a gente acha que a gente não pode se rebaixar de alguma forma para fazer algo, como é o caso, né, que ele achou que como ele teria que se banhar, né, no Rio Jordão para ele poder ficar curado, um rio, no caso, sujo. E muitas vezes a gente se acha, né, que é alguma coisa e a gente coloca na cabeça que a gente está se rebaixando para alguma coisa. E quantas vezes na nossa vida é tão importante a gente, entre aspas, dar um
passo para trás, né? Eu costumo até falar que às vezes o dar um passo para trás é como se fosse um empurrão, né, que a gente precisa, um impulso que a gente precisa para continuar a caminhar. E o outro ponto, né, que ele, na verdade, ele estava querendo desistir, que, no caso, os servos dele vai e fala com ele, por que não, né, mergulhar ali no rio, e ele acaba indo. A importância, né, de saber com quem a gente está andando, com quem a gente está compartilhando, né, às vezes, situações de nossas vidas, porque ali, se fossem pessoas, né, eram pessoas do bem, que queriam realmente o seu patrão, vou colocar dessa forma, curado. Porque se não fossem pessoas do bem, nunca teriam dado um bom conselho. Então, a gente está rodeado de pessoas, né, do bem, pessoas realmente para poder te dar um bom conselho, e isso é muito importante, principalmente quando estamos passando em momentos difíceis na nossa vida. E principalmente, né, o ponto-chave aqui, que é obedecer, né? O profeta mandou que ele fizesse algo e se fazia necessário ele obedecer, fazer de acordo com o que o profeta mandou ele fazer, para realmente ele receber a cura. Quantos de nós que Deus já falou algo para você fazer e que você ainda não fez? Quantos de nós que Deus falou algo para a gente fazer que a gente acha tão bobo, tão insignificante, uma coisa que não tem nada a ver, como era o caso dele, né, de mergulhar no rio 7 vezes, ele num rio sujo, para ele ficar curado. E aí? Por que que ainda você não fez aquilo que de repente você acha bobeira, que você acha que isso aí não tem nada a ver, eu não entendi, não foi bem isso que Deus falou, não. Mas no fundo você sabe que foi Deus que falou e que realmente é algo que você precisa fazer. Aliás, que você precisa obedecer, né? Que é mais importante ainda. Então, Pai, tenha seu momento com Deus. Pede com que Deus revele para você aquilo que Ele quer que você faça. Tem algumas situações em nossas vidas que realmente, para a gente passar por essas situações, a gente precisa verdadeiramente com que Deus nos oriente, né? E que nos coloque ali na direção certa. Como eu já falei, né? Quantos momentos na nossa vida que a gente está ali num ponto que ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda, e realmente aquilo pode mudar totalmente a sua vida. E como é importante, né, de saber a direção certa realmente para poder seguir. Porque quando a gente tem essa direção impulsionada por Deus, por mais que a gente não tenha a mínima ideia de onde a gente está indo e como que vai ser, mas sabendo que é realmente direcionada por Deus, nossa, pode se tranquilizar, que com certeza será a melhor posição para a sua vida, porque Deus sempre quer o melhor para a gente. Então, queira, em primeiro lugar, viver tudo aquilo que Deus já escreveu para você que você viveria. Confia verdadeiramente em Deus e naquilo que Deus está te falando. Seja uma pessoa obediente à direção que Deus está te orientando, às coisas que Deus está te orientando. Faça, por mais que você ache que é bobagem, por mais que você ache que, nossa, isso daí não tem nada a ver, mas faça. Se você tem essa certeza que é Deus que está te mandando fazer, faça, porque com certeza será muito melhor para você. E tenha o seu momento com Deus, né? Busque um versículo direcionado sobre obediência, a gente está no ponto de obediência, então coloque lá, antes de colocar no Google falando, né, versículos, coloca assim, obediência, versículos, que aí vai aparecer alguns versículos lá falando sobre obediência. Você, antes disso, você ora a Deus e pede realmente com que Deus fale com você, tá? Peça com que o Espírito Santo te dê discernimento daquilo que você está lendo. Coloca lá no Google, como eu falei, e vai vir vários pontos, vários versículos que vão estar falando direcionados à obediência. Vai ter, com certeza, um versículo lá que vai mexer com você, que vai te chamar a atenção. Pare nesse versículo, leia esse versículo, vai lá na sua Bíblia, vê se tem alguma coisa anotada referente a ele, dá uma estudada realmente nesse versículo e peça com que Deus te oriente o que é que Ele quer falar com você. É que eu falei, nós somos seres únicos,
temos uma digital totalmente diferente do outro. Então, Deus quer trabalhar algo em você, que é específico que Ele quer trabalhar algo em você. Então, isso é muito importante, da gente ter essa comunicação com Deus, né? Permitir com que Deus fale com a gente, permitir com que a gente escute o que Deus está querendo falar conosco. E obedeça, tá? Esteja sensível ao que Deus quer que você faça. E faça, que com certeza vai ser bem melhor para você. E até o nosso próximo vídeo.